Enquanto faz modificações do Parque Gigante para aproximar cada vez mais as categorias de base e o grupo profissional, o Internacional estuda o terreno de Guaíba após a enchente histórica no Rio Grande do Sul e tenta decidir como usará a doação do estado para a nova cidade do Internacional. O técnico Roger Machado, por sua vez, pode ter duas novidades para a partida diante do Vasco, e o Inter teme por Bernabé. Não por sua capacidade financeira, mas pelo Celtic e o leilão que o clube escocês pode fazer a partir do bom momento vivido pelo argentino. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante e tudo que pode envolver o nosso Colorado. Quero te agradecer pelos teus likes, pelo teu compartilhamento e principalmente pela tua inscrição no canal, porque a gente está muito próximo de bater os 55 mil inscritos aqui no canal, faltam menos de 800, então vamos dar aquele gás, ajuda aí que faz um bem danado para os conteúdos e principalmente, né, para atingir o maior número de colorados possível. KTO.com é a minha parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST no teu primeiro depósito. O link no comentário fixado ou então na descrição do vídeo te ajuda muito para tu pegar e fazer o teu cadastro, não leva 1 minuto, beleza? Aproveita. Ó, deixa eu falar para você sobre o CT de Guaíba, tá? Porque também teve algum desdobramento sobre isso no Interconecta, né? No encontro de executivos à tarde de quinta-feira lá no Beira-Rio. E entre todas as questões envolvendo o Parque Gigante, o patrimônio do Inter como um todo, os locais em que o Internacional está buscando melhorias até financeiras, né? O Internacional falou sobre o seu CT de Guaíba. E aí aqui fica algumas questões, porque é o seguinte, quando o Inter reviveu o CT Parque Gigante, agora ao final de novembro, inclusive, vão abrir as piscinas novamente, os quiosques, tá tudo zero bala, né? O Inter teve de fazer novos vestiários, o Inter teve de fazer nova academia, toda a estrutura do departamento de futebol teve de ser recriada, inclusive, em vez de ser divisórias aquele de MDF e tal, o de drywall, né, que eles chamam, o Internacional fez todas as divisórias de concreto. Então, caso aconteça de novo, não vai ter perda total na sua, basicamente, estrutura física ali, de fisioterapia, de academia, de salas de cada um, né, dos profissionais do departamento de futebol. E aí, claro, né, o Inter se precavendo de uma possibilidade de uma nova cheia. Também próximo ao rio, o Inter fez barricadas. Ele levantou uma espécie de morro de 1,5 metro, mais ou menos, também para conter o avanço ou a possibilidade de o avanço das águas em caso, né, de novas chuvas, de novas cheias e tudo mais. Só que no CT de Guaíba houve um avanço das águas de forma considerável. Então, onde o Inter pensava em fazer a sua cidade do Inter, os seus alojamentos, os seus campos e tudo mais, se percebeu a partir de imagens aéreas que estava alagado. Sem contar também que tem um sítio arqueológico ali naquela área, né? Tem áreas tombadas, não podem ser construídas em cima. Então, se tu for pegar bem todo o local, existe uma porcentagem reduzida de construção. Então o Inter está avaliando a partir do que viu, né, da cheia, a partir dos gastos que está tendo com o CT Parque Gigante, os gastos que tem também com a Alvorada, um melhor momento ou uma melhor forma de debater qual seria o seu novo CT ou onde seria o novo CT. O fato é, o Inter já vai fazer um novo vestiário agora no Parque Gigante. Já falei sobre isso em outros conteúdos da semana, tá aqui em cima, para tu recuperar um pedido do Roger, inclusive para estreitar relações com a base.
e aí a partir daí então o Inter precisa conversar, e principalmente vai conversar com os seus pares, claro, de diretoria, de patrimônio, vice de patrimônio e tudo mais, mas principalmente também com os conselheiros, né? Porque, claro, daqui a pouco vai precisar captar recursos, daqui a pouco vai fazer um naming rights para o local e vai precisar, então, não só da autorização, né, dos conselheiros, mas o pensamento deles todos, ideias e tudo mais, tá? Enquanto isso, o técnico Roger Machado treinou no CT Parque Gigante e Tabata, mais uma vez, ficou de fora da atividade, fazendo trabalho específico na academia. E já começa a se falar no bastidor que Gabriel Carvalho pode ser o substituto e aí voltaria, então, à titularidade o menino do Celeiro de Ases. Outro que deve ser uma novidade, ou deve retornar ao time de Roger Machado, é o Fernando, que está completamente liberado pelos médicos, e aí já é uma opção, então, do treinador. Rocher, Ener Valencia e o Borré, mais os meninos que estão na Granja Comari, servindo a seleção sub-20, Gustavo Prado, Ricardo Matias e Luiz Otávio estarão de volta para o jogo, né, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, os guris que já estão, né, na Granja Comari só vão descer para a capital e os outros, né, selecionáveis provavelmente vão para São Paulo e depois Rio de Janeiro. Mas a ideia também, né, já é desembarcar das seleções direto no eixo lá das capitais ali do Centro-Oeste, ok? Rocher, Bruno Gomes com o Vitão, o Rogel, desculpa, não o Cleiton Sampaio, o Rogel e o Bernabé, Fernando com o Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e o Wesley, e lá na frente o Rafael Borré. Deve ser esse o time contra o Vasco. O Inter já teve 2 conversas com o Celtic, pelo menos 2 em que algumas questões foram alinhadas ou alinhavadas, né? A primeira é que o Celtic já disse para o Inter que o Bernabé não fica lá. O Celtic não quer o Bernabé. O Celtic quer fazer dinheiro com o Bernabé. E esse é um ponto que, na segunda conversa, o Internacional ficou bem preocupado com a possibilidade de um leilão para o argentino por parte do clube escocês. E aí aqui a gente tem que entender algumas coisas. O Celtic só aceita conversar com o Inter depois da segunda conversa, né, depois da segunda chamada que fizeram com os dirigentes lá. O Celtic disse assim, a gente conversa depois do Brasileiro, ele está em alta, a gente pode pegar e fazer alguma questão aí envolvendo o jogador, só que lá na frente, agora eu não quero conversar. Porque tem o Cruzeiro interessado, outros clubes que devem também ter chego já no Celtic, já foram, né, claro, crescer as unhas em cima do argentino, e aí a partir daí o Celtic vai fazer não só o leilão, mas aquele recuo para entender como vai ganhar mais dinheiro. O Inter está preocupado com esse leilão, é óbvio, porque o Inter tem uma prioridade de negociação até o dia 31 de dezembro, e a partir desta prioridade encerrada, o Celtic pode negociar com qualquer clube sem precisar do aval do Inter, sem precisar que o Inter seja consultado. É claro, tem um outro ponto positivo, que é o Bernabé querendo ficar aqui, o empresário do jogador querendo que ele fique aqui, porque ele está mais próximo da Argentina e, ao mesmo tempo, vai disputar uma Libertadores e aí vai ficar na vitrine do treinador da seleção argentina, para justamente, né, daqui a pouco ser o novo lateral esquerdo da atual campeã do mundo. Então fica o lado do Celtic complicando, mas ao mesmo tempo o lado do jogador e o lado do empresário do jogador próximos do Inter, né? Como o lado positivo de toda a história. O Cruzeiro vai continuar fazendo bastidor, vai continuar botando pilha, né, de que, olha, não negocia porque eu chego aqui e faço o Pix do dia 1º de janeiro e está tudo resolvido. E o Inter vai observando o movimento de mercado, claro, e também fazendo, né, eu já falei sobre isso aqui, já tem plano B, inclusive, para a possibilidade do Bernabé não ficar. O René é uma das realidades também. Então, a gente fica de olho no que pode acontecer em cima dos desdobramentos dessa novela aí do Bernabé. Beleza?
Tá precisando de dinheiro? Em menos de 24 horas, a Mais Ágil pode te ajudar. O telefone que está aqui na tela, tu troca uma ideia com eles e eles são especialistas em retirada de fundo de garantia. Ou ainda no link que está na descrição, tu troca uma ideia com eles direto no WhatsApp. Muita gente aqui que faz parte dos conteúdos do canal e também no Vozes do Gigante já usaram o serviço e garantem que dá muito certo e muito bom, beleza? Natal, Ano Novo, férias, enfim, entrar 2025 com uma saúde financeira bem considerável. Aproveita com a Mais Ágil. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!